Fala moçada do curso de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é o meu canal criado especialmente para você, estudante do ensino médio, e também para aquele que está se preparando para os principais vestibulares. E claro, também para aquele que está aprofundando o seu conhecimento de matemática básica, ferramenta extremamente necessária e útil para a compreensão da matemática do ensino médio. Ao final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou quiser fazer sugestões sobre novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like nesse vídeo, clica no sininho para receber notificações sobre novos vídeos, estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje nós vamos para um assunto extremamente importante da matemática básica, que são divisores, múltiplos, MDC e MMC. Esse assunto é um assunto bastante interessante e também muito explorado nos principais vestibulares, uma vez que é muito comum colocar nas introduções dos grandes vestibulares uma questão sobre o assunto. Pode ser de uma maneira direta e pode ser também por uma situação problema, como veremos no exercício no final dessa aula. Muito bem. Dois conceitos importantes que nós já vimos nas aulas anteriores serão necessários aqui, que é o conceito de números primos, vimos isso nas aulas anteriores, que são aqueles números que têm 2 e somente 2 divisores, no caso o número 1 e ele mesmo, e nós vimos também os números compostos, que são aqueles que têm mais que 2 divisores. Um detalhe importante é que esses dois números têm uma relação, uma vez que todo número composto ele é composto de fatores primos, como nós vimos nas aulas anteriores. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a quantidade de divisores de um número e também de múltiplos. Uma maneira de você entender a diferença entre divisores e múltiplos é lembrar do método da chave, que era aquela divisão A dividido por B. Para quem lembra, isso dava um quociente C e um resto D. Muito bem, na definição de múltiplos e divisores, nós vamos nos interessar por uma situação seguinte. Nós queremos sempre o resto igual a zero nesse processo de divisão. Queremos um divisor inteiro e um quociente também inteiro. Por exemplo, vamos supor que você pega o 10 e aí você abre o processo da chave e aí eu te pergunto o seguinte: quais são os valores que podem vir aqui que divide o 10 e que tem resto zero? Acho que você já sabe isso facilmente, ou seja, o 10 divide o 1, vai dar 10 com resto zero. O 10 divide o 2, vai dar 5 com resto zero. O 10 divide o 5, vai dar 2 com resto zero. E o 10 divide o 10, que vai dar 1 com resto zero. Esses valores aqui, no divisor, são os chamados divisores do 10. Então, se você pensar, vou começar a colocar do lado de cá, divisores 10. Ou seja, ele tem o 1, o 2, o 5 e o 10 como divisor. Vamos pegar outro exemplo. Vamos supor que você pega o número 12. Quais são os valores que eu posso colocar aqui que vai dar uma divisão exata com resto zero? Também está fácil. O 12 divide o 1, vai dividir o 2, vai dividir o 3, vai dividir o 4, vai dividir o 6 e vai dividir o próprio 12. E nessas divisões, teremos sempre um quociente, claro, diferente para cada número, porém o resto é zero. Então nós temos que os divisores do 12, eles são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Uma coisa que nós vamos nos interessar na aula de hoje é pela quantidade de divisores de um número. Se você observar, o número 10, ele tem 4 divisores. O número 12, ele tem 6 divisores. A quantidade de divisores de um número, ela é finita. Vamos aos múltiplos. O que são múltiplos? Agora, eu vou fazer uma operação um pouquinho diferente. Em vez de colocar o 10 ou o 12 no dividendo, eu vou colocar ambos no divisor. E aí eu quero o seguinte, coloco aqui o 10 e eu quero saber quais são os valores que podem entrar aqui
que vai dividir o 10 com o resto zero. Reparem, moçada, que o primeiro valor que eu vou ter aqui é o próprio 10. 10 dividido por 10 vai dar 1 com o resto zero. Mas eu posso também colocar o 20. 20 dividido por 10 vai dar 2 com o resto zero. Posso colocar o 30. 30 dividido por 10 vai dar 3 com o resto zero. Só que no detalhe, eu poderia colocar o 40, o 50, o 60, o 70, o 80. Ou seja, a quantidade de múltiplos de um número, ela é infinita. Ao contrário de divisores, que é uma quantidade finita. Se eu colocar aqui, então, os múltiplos do 10, nós teríamos 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Uma quantidade infinita. Se eu fizer a mesma coisa com 12, nós teríamos o seguinte, 12, e aí eu te pergunto, qual é o primeiro valor que vai entrar aqui que divide o 12 com o resto zero? O próprio 12, só que o 24, só que o 36. Todos esses valores dividem o 12 e dá resto zero. Então, os múltiplos do 12 são o 12, o 24, o 36, o 48 e reticências. Ou seja, mais uma vez, uma quantidade infinita. E aí nós temos uma coisa bem interessante que não acontece nos divisores. Eu poderia colocar também aqui o zero. Repare que 0 dividido por 10 é zero. Eu estou buscando um número que multiplicado por 10 que dê zero. Esse número é zero. Ou seja, um detalhe importante, o zero ele é múltiplo de qualquer número. Então eu posso vir aqui e colocar o zero, também como múltiplo. Mas não posso colocá-lo como divisor, uma vez que qualquer número dividido por zero, a operação não é executável. Não existe nenhum número que você multiplique por zero que vai dar um valor diferente de zero. Então isso é muito importante na matemática. O zero é múltiplo de qualquer número, mas ele não é divisor de ninguém. Ok? Uma coisa importante sobre divisores é essa quantidade. N igual a 4 para o 10, N igual a 6 para o 12. Repare que a quantidade de divisores não é necessariamente um valor sempre igual. Ela é diferente. E aí acontece o seguinte, imagine que eu te pergunte quantos divisores tem, por exemplo, 360. Se você for ficar tentando buscar quantos divisores tem o 360, isso demanda tempo. E aí eu te pergunto, será que tem na matemática alguma maneira de calcular a quantidade de divisores de um número sem passar pelos quais? Quais? 1, 2, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ou seja, eu quero saber quantos sem passar pelos quais. A resposta é sim. Na matemática a gente sempre dá um jeito para tudo. Vamos a uma técnica para calcular o número de divisores. Muito bem, então vamos à quantidade de divisores de um número. A técnica é bem simples. Por exemplo, se você pegar novamente o 10, abre ele em fatores primos. Por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Ou seja, os fatores primos do 10 são 2 e 5. E aí eu te pergunto, qual o expoente do 2? É 1. Qual o expoente do 5? 1 também. A técnica é simples. Você vai somar sempre uma unidade nesse expoente de cada um dos fatores. Quando você soma, vira 2. Quando você soma, vira 2. Multiplica esses dois valores. 2 vezes 2, 4. Você se lembra que o 10 tinha 4 divisores. Bateu? Vamos ver o 12. Se você pegar o 12 por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Ou seja, ele é 2 ao quadrado vezes 3. Expoente do 2 é 2, soma 1. Expoente do 3 é 1, soma 1. Sempre somando uma unidade. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. Quantos divisores tinha o 12? 6. A conta bate mais uma vez. Na verdade, existe uma fórmula que você pode utilizar. Vamos supor que você tem, então, um número n qualquer, n maiúsculo, e você fatora esse número. E aí os fatores primos deles viram, por exemplo, a elevado a alfa, b elevado a beta, c elevado a teta, reticências, uma vez que ele pode ter mais do que 3 fatores, evidentemente.
Os valores A, B e C são sempre fatores primos. Nunca se esqueça. Os valores alfa, beta e teta são os expoentes dos fatores primos. E aí você vai simplesmente fazer o seguinte. Vamos supor que n minúsculo é o número de divisores. Assim sendo, você pode escrever que n é igual a alfa mais 1, que multiplica beta mais 1, que multiplica teta mais 1, reticências. Ou seja, essa formulazinha pode ser bastante útil para você calcular a quantidade de divisores de um número. Ok? Vamos fazer mais dois exemplos. Eu te pergunto, quantos divisores tem o 360? O que você faz? Fatora por 2, 180, por 2, 90, por 2, 45, por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Daqui nós tiramos 1, 2, 3, 2 à terceira, vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Aplica a regra. Soma uma unidade, soma uma unidade, soma uma unidade. 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Daqui nós temos 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 divisores tem o 360. E uma curiosidade, o 360, ele tem 24 divisores, sendo que do número 1 ao número 10, ele divide o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ele divide o 6, o 7 não, o 8, o 9 e o 10. Repare que de 1 até 10, o 360 divide todos, com exceção do 7. Isso tem uma relevância importante, veremos mais tarde na aula de arcos e ângulos, quando nós vamos definir o 360 graus, uma vez que 360 tem uma quantidade boa de divisores, o que possibilita dividir a circunferência numa quantidade de frações interessantes. Falaremos disso, como eu disse, na aula de arcos e ângulos. Vamos ao 450. Se você pegar o 450, nós temos por 2, 225, por 3, 75, por 3, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Ou seja, o 450 ele é 2 elevado à primeira, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aplica a regra, mais 1, mais 1, mais 1. Aqui fica 2, aqui fica 3 e aqui fica 3. 3 vezes 3, 9 vezes 2, nós temos 18 divisores no 450. Repare até que ele é maior do que o 360 e tem menos divisores. Ok? Muito bem, agora então mais dois conceitos importantes dessa aula, que é o MDC, máximo divisor comum, e o MMC, mínimo múltiplo comum. Eu vou aproveitar os dois valores que eu trabalhei agora há pouco, 10 e o 12, seus fatores primos, 10, 2 vezes 5, 12, 2 ao quadrado vezes 3. Lembrando que eu tinha colocado na lousa os divisores do 10, os divisores do 12 e os múltiplos do 10 e do 12. Muito bem, o que é o máximo divisor comum? Observe que a própria frase em língua portuguesa já diz, é o máximo divisor comum. Se você observar, os divisores do 10 e do 12 que aqui estão, observe o seguinte, o 1 é divisor comum dos dois, o 2 também é divisor comum dos dois. Só que a frase quer o máximo. Ora, se eu quero o máximo, então o 1 ali está descartado. O máximo divisor comum entre o 10 e o 12 é o número 2. Observe isso. Esse é o máximo divisor comum desses dois valores. Um detalhe importante sobre MDC e MMC é que, em geral, você busca isso para, no mínimo, 2 valores. Poderia ser mais. Eu poderia pegar 3 números e te pedir qual é o máximo divisor comum dos 3, ou dos 4, ou dos 5 números. Mas, no mínimo, sempre será feita uma pergunta em relação a 2 valores. A mesma coisa para o MMC. Então, se você observar pelo exemplo, o máximo divisor comum do 10 e do 12 é o 2. Qual seria o mínimo múltiplo comum do 10 e do 12? MMC, mínimo múltiplo comum. Observe uma coisa.
O zero é múltiplo dos dois, mas em geral a gente não tem interesse pelo zero, queremos o primeiro número diferente de zero. E aí você tem os múltiplos, 10, 20, 30, 12, 24, 36. Qual vai ser o mínimo múltiplo comum? Observe que nós temos o 60, que é múltiplo do 10, e o 60, que é múltiplo do 12. Só que tem um detalhe, nós vamos ter mais múltiplos comuns. O 120, por exemplo, ele divide o 10 e divide o 12. Se você observar, vai de 60 em 60, então 120, o 180 é múltiplo dos dois. Ou seja, eu tenho infinitos múltiplos para dois números, ou mais que dois. Só que eu quero um mínimo, diferente de zero. Então, no caso do exemplo, o MMC de 10 e 12 é o 60. Bom, deve haver alguma maneira de fazer o cálculo tanto do MDC como do MMC sem ter que fazer todo esse processo. Mais uma vez, a matemática sempre acha recurso para tudo. Você vai fazer o seguinte: toda vez que você precisar do MDC ou do MMC de 2 ou mais valores, você vai, primeira coisa, fatorar. Procurar os fatores primos. Isso é fundamental. Depois que você fizer isso, você vai agrupar todos os fatores comuns com o menor expoente para o MDC. De novo, todos os fatores comuns com o menor expoente. Observe. Fatores do 10, 2 e 5. Fatores do 12, 2 ao quadrado e 3. Quem é comum? Somente o 2. O 5 e o 3 não são comuns entre eles. O 2 é comum, só que aqui tem 2 elevado uma vez, aqui tem 2 elevado duas vezes. Você vai pegar sempre o menor expoente. Então, 2 elevado a 1, traz para cá, 2 elevado a 1, isso é 2. Então, esse é o MDC. E o MMC? Você vai agrupar todos os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Comuns e não comuns com maior expoente. Observe. Comum, 2 e 2 ao quadrado. Quem que eu pego? 2 ao quadrado, com maior expoente. Comuns e não comuns. Tenho 5, não tem. Pega mesmo assim. 5. Tenho 3, não tem. Pega mesmo assim. 3. Vamos fazer essa conta. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. Funciona. É uma boa técnica. Vamos fazer o exemplo com 360 e 450 que a gente fatorou agora há pouco. Muito bem, então vamos ao MMC e o MDC de 360 e 450. Agora há pouco eu fiz a decomposição em fatores primos, está aqui, mais uma vez, dos dois valores. Vamos aplicar a regra. Primeiro, o que é o MDC, máximo divisor comum? Todos os fatores comuns com o menor expoente. Observe, tem 2, tem 2. 2 3 vezes, 2 uma vez. Então, eu pego 2 uma vez. Tem 3 ao quadrado, tem 3 à terceira. Então, eu pego 3 ao quadrado. Tem 5 e tem 5 ao quadrado. Então, eu pego o 5. Sempre os fatores comuns com menor expoente. Multiplica isso. 2 elevado a 1 é 2. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 2, 90. De fato, tanto o 360 quanto o 450 divide o 90. É o máximo divisor comum entre os dois. Vamos ao MMC. Todos os fatores comuns e não comuns com maior expoente. 2 à terceira e 2. Quem que eu levo? 2 à terceira. 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Quem que eu levo? 3 ao quadrado. 5 e 5 ao quadrado. Quem que eu levo? 5 ao quadrado. Faz as contas. 2 à terceira é 8, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Isso aqui vai dar 8 vezes 25, 200. 200 vezes 9, 1.800. Ou seja, 1.800 é o mínimo múltiplo comum entre 360 e 450. Beleza? Um detalhe importante sobre o MMC é que você não precisa, no caso, por exemplo, de soma de frações, recorrer à técnica que nós acabamos de fazer. Na verdade, ela pode ser útil em alguns casos,
Mas às vezes, situações como essa daqui, uma soma fracionária, existe um caminho mais rápido. Em vez de você fazer a decomposição e buscar todos os fatores comuns e não comuns. Essa regrinha, esse atalho que funciona bem, é aquele em que você pega os denominadores das frações envolvidas na soma, coloca aqui e aí você faz parecido com a chave. E aí você vai dividindo esses valores pelos fatores primos em ordem crescente. Por exemplo, por 2 dá 3, dá 5. Por 2 dá 1, dá 3, dá 5. Por 3 dá 1, dá 1, dá 5. E por 5 dá 1, dá 1, dá 1. Ou seja, você vai dividindo pelos fatores primos até que sobre somente 1 aqui embaixo. E aí você faz simplesmente o seguinte. O que seria o NMC desses três valores? O produto desses caras. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. Esse é o NMC. É claro que se você aplicar a regra que eu te ensinei agora há pouco dos fatores comuns e não comuns, você vai chegar no mesmo resultado. Aqui talvez você ganhe um tempinho a mais. Põe o 60 aqui embaixo. Qual que é a regra da soma de frações? Pega o MC, divide e multiplica. Pega o MC, divide e multiplica. 60 por 5, 12 vezes 2, 24, mais 60 por 6, 10 vezes 1, 10, mais 60 por 4, 15 vezes 3, 45. O que vai dar isso? 55, 75, 79, dividido por 60, que não tem como simplificar, ou seja, já é uma fração irredutível. Fechou por aqui. Muito bem, moçada, vamos à resolução de alguns exercícios sobre esse conteúdo. Olha só que interessante, primeira questão está na página 33 da apostila mágica do professor Taldo Carlos. Não se esqueça, o link da apostila está aí na descrição. Aproveite agora para treinar, fazer exercícios. O exercício número 5 é um exercício da Unifesp, é uma belíssima questão. Ele fala o seguinte: o número de inteiros positivos, que são divisores do número n, 21 a quarta vezes 35 a terceira, inclusive o 1 e o n é. Detalhe importante, ele está tentando fazer confusão na sua cabeça quando coloca o 1 e o n. Lembre-se que o 1 e o próprio número é sempre divisor dele. Muito bem, como resolver isso? Atenção, moçada, aqui eu já vou usar vários princípios discutidos em aulas anteriores. Repare, você não precisa pegar 21 e levar a quarta, 35 e levar a terceira, fazer toda a conta para decompor o n para poder achar os fatores primos. Já vimos isso. Ou seja, você simplesmente faz o seguinte: quais são os fatores do 21? Fácil, 3 vezes 7. Isso está elevado à quarta. Elevado à quarta. Quais são os fatores do 35? 5 vezes 7. Elevado à terceira. Elevado à terceira. E aí fica n igual 3 à quarta, 7 à quarta, 5 à terceira, vezes 7 à terceira. Moçada, cuidado com o pega aqui. É muito comum. Às vezes você faz a fatoração e acha assim: terminei, agora é só somar 1. Temos um problema. Se você fizer essa soma aqui agora, do jeito que está, o exercício vai dar errado. Por quê? Porque os fatores não estão todos agrupados. Para poder aplicar aquela regra do somar 1, tem que estar agrupado. Eu não posso ter dois fatores iguais separados. Ou seja, você vem aqui e faz isso. n igual 3 à quarta, 5 à terceira, 7, 4 mais 3, 7. Conserva a base, soma os expoentes. Agora sim você pode fazer a soma. 4 mais 1, 3 mais 1, 7 mais 1. 4 mais 1 dá 5, 3 mais 1 dá 4, 7 mais 1 dá 8, 5 vezes 4, 20 vezes 8, 160 divisores. Tem todo esse número n aqui. Como eu disse, belíssima questão. A resposta, letra D. Vamos a mais uma questão da mesma página, exercício 7 do Mackenzie. A soma dos fatores primos distintos do número 1,26 vezes 10 elevado à sexta é. Moçada, detalhe importante, repare o seguinte: ele quer a soma dos fatores primos, somente isso. Ou seja, você tem que decompor aquele número em fatores primos, somar esses fatores. O exercício tenta te induzir à dificuldade colocando 1,26, que é um número decimal, não é um número inteiro. Mas repare que ele está multiplicado por 10 à sexta. 10 à sexta é 1 milhão. E quando você multiplica 1 milhão por 1,26, vai dar 1.260.000, que é um número inteiro. Ou seja, cuidado para não ser iludido no vestibular. O examinador sempre vai tentar fazer isso.
A maneira mais rápida e eficiente de resolver esse exercício é fazer o seguinte: pega duas casas aqui, uma vez que você tem duas casas depois da vírgula, e reduz o número para 1,26 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à quarta. Conserva a base, somou os expoentes, volta a ser o que era. 10 ao quadrado é 100 vezes 1,26, 126 vezes 10 à quarta. E agora, pelos mesmos princípios que eu já te expliquei em aulas anteriores, o que você faz? Abre o 126 por 2, 63, por 3, 21, por 3, 7, por 7, 1. Ou seja, o 126 ele é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Vezes, abre o 10, 2 vezes 5, só que isso está elevado à quarta. Agrupa os fatores. 2 à quarta com 2, vira 2 à quinta. 3 ao quadrado mantém, 7 elevado a 1 mantém, 5 à quarta. Esses são os fatores desse número. Todos agrupados. Quais são os fatores? 2, 3, 7 e 5. Ele pede para somar isso. Se você somar, 7, 3, 10, 15, 17. Ou seja, a soma deu 17. Belíssima questão. Resposta letra D também. Agora, moçada, eu vou a uma questãozinha da FUVEST, muito interessante, na página 34 da apostila. E essa é uma situação problema, envolvendo MMC e MDC. Vamos lá. Ele fala o seguinte: uma empresa de construção dispõe de 117 blocos do tipo X, então aqui eu tenho 117, e 145 do tipo Y, 145 blocos do tipo Y. Esses blocos têm as seguintes características: todos são cilíndricos, retos. O bloco X tem 120 centímetros de comprimento, de altura. O bloco X tem 120 centímetros de altura e o bloco Y tem 150 centímetros de altura. Muito bem. A empresa foi contratada para edificar colunas sob as seguintes condições. Então eu vou utilizar esses blocos e vou fazer colunas. Só que tem condições. Primeiro, cada coluna deve ser construída sobrepondo blocos de um mesmo tipo, ou seja, não posso misturar os dois tipos de bloco. Só vou colocar colunas de bloco X utilizando o bloco X e de bloco Y utilizando blocos Y. E todas elas devem ter a mesma altura, ou seja, eu quero colunas com a mesma altura. Com o material disponível, o número máximo de colunas que podem ser construídas é D. O segredo do exercício está no seguinte, nessa palavra máximo. Qual é o máximo de blocos que eu consigo fazer? Sendo que eles têm que ter a mesma altura. Então, repare, para que eles tenham a mesma altura, e tendo eles alturas diferentes, 120 e 150, eu devo, então, achar o MMC entre 120 e 150 para ter qual seria as alturas das colunas que eu poderia fazer com cada tipo de bloco. Isso é fundamental. Ou seja, você vai fazer o MMC entre 120 e 150, isso vai dar 600, faça aí os cálculos para você ver, repare que o 600 divide o 120, o 600 divide o 150. Então o MMC entre esses dois valores dá 600. Qual que é a importância desse MMC? Ele me dá a altura que cada coluna vai ter que ter. Cada coluna, sempre obedecendo o critério de colocar o mesmo tipo de bloco, tem que ter 600 centímetros de altura. E aí eu te pergunto o seguinte, quantos blocos do tipo X eu preciso para fazer colunas de 600 centímetros? Cada bloco tem 120 centímetros. Ou seja, eu preciso de 5 blocos. 5 blocos de 120 vai dar uma coluna de 600. E aqui eu preciso de 4 blocos. 4 blocos de 150, eu vou ter 600 centímetros de altura. Essa é a altura mínima das colunas. Para que eu tenha um resultado máximo de colunas, eu preciso de altura mínima. Repare que eu poderia fazer colunas com 10 blocos aqui, daria 1.200 centímetros, e 8 blocos aqui, que também daria 1.200 centímetros. Mas aí, quanto mais altas essas colunas for, menos colunas eu vou ter. Então, para a quantidade ser máxima, eu tenho que ter a quantidade mínima na altura, que no caso é de 600 centímetros. Muito bem, agora fica fácil resolver o exercício, uma vez que você precisa de 5 blocos de 120 centímetros para gerar essas colunas. Então você vai pegar 117 e dividir por 5 para ver quantas colunas você consegue fazer com a altura de 600 centímetros com esse bloco.
117 dividido por 5, você vai ter 2 vezes 5, 10, 1, 17, 3 vezes 5, 15, sobra 2, ou seja, eu consigo fazer 23 colunas de 600 centímetros com esses blocos, e me sobra ainda 2 blocos. Mas eu não estou interessado na sobra. Faz a mesma coisa aqui. Você vai pegar 145 blocos que você tem e dividir por 4. 145 dividido por 4, você vai ter 3 vezes 4, 12, sobra 2, 5. 4 vezes 6, 24, sobra 1. Ou seja, você vai ter 36 colunas de 600 centímetros utilizando esses blocos. E ainda lhe sobra um bloco. Qual é a quantidade de colunas de 600 centímetros que eu consigo fazer? A soma desses dois valores. Ou seja, 23 com 36, isso vai dar 59 colunas no total. Todas elas tendo 600 centímetros, sendo 23 colunas do tipo X e 36 colunas do tipo Y. Resposta do exercício, letra E, bela questão. Muito bem, com isso fechamos essa aula sobre MMC e MDC, além de divisores e múltiplos. Aproveite agora para resolver exercícios, link da apostila na descrição. Grande abraço e até a próxima.